Um ótimo domingo para você que nos acompanha. Mais um Ultra Previdência, em nome de Ultrafarma, está no coração da gente. Da linha de suplementos e minerais Sidney Oliveira, a maior linha de suplementos e minerais do Brasil. Ultrafarma aberta para te atender, 5 lojas na saída do metrô Saúde Ultrafarma. Claro, para você pagar mais barato. Vende carro? Opa, estacionamento é gratuito, não é? Nesse domingo, aberta para te atender. E claro, esse trabalho maravilhoso, aliás, um trabalho que está sendo reconhecido em nível nacional, porque nós estamos, além da Rede TV, também pela TV Ultrafarma, no canal 127 da Parabólica Digital. Lá você pode sintonizar e esse programa é repetido em vários horários, viu? Então, para você ficar, avisa as pessoas que você gosta, manda sintonizar lá o 127 da Parabólica Digital. Mestre Dr. Márcio Coelho, comigo, mais uma vez neste domingo, 19 de maio, passa rápido, hein? Muito rápido, bastante Já estamos no dia rápido. 19 de maio, é um negócio Já assim. estamos no dia Parece que 19. outro dia foi Natal, outro dia Carnaval, passou O tudo. tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. É um prazer falar com você, Carlos, e com a grande audiência que nós temos sobre assuntos que dizem respeito a milhões de brasileiros, com certeza. Um dia você vai se aposentar, isso é certo. Quais são as regras dessa aposentadoria? É disso que a gente trata aqui. Sofreu um acidente no trabalho ou sofreu um acidente em casa, tem algum direito? É disso que a gente trata aqui. Nosso doutor Márcio Coelho, né? Com todo o conhecimento, com toda a sabedoria. E olha, pergunta chegando, atenção aí, ó. 9, DDD 11, 9 1743 2323. 9 1743 2323. Está aparecendo. Anota, esse número é importante. É um WhatsApp para você mandar perguntas. Se você sabe de alguém que está com problema na questão de direito previdenciário, avisa, manda assistir o programa. Manda pergunta para esse número aqui, ó, né? Eu acho que isso é importante. Todos os aposentados desse país têm que se unir. Aqueles que estão para se aposentar, aqueles que têm um direito, muitas vezes não sabem que tem, ainda não está aposentado, mas tem direito. O Dr. Márcio está aqui para isso. E as perguntas chegam, e muitas delas falando a respeito disso. E o que é legal é que muitas perguntas que são mandadas para cá, muitas vezes você está atravessando o mesmo problema aí. Quer ver só? Vem de Belo Horizonte essa aqui, o Alfredo Ribeiro. Trabalho registrado. Ao consertar o chuveiro de casa, acabei caindo e fraturando o punho direito. Nunca mais fiquei bom, pois o punho ficou rígido, sem movimento. Olha só que importante para a gente só falar daquele auxílio acidente de qualquer natureza, né, doutor Márcio? Ele está dizendo, tenho direito ao auxílio acidente? Os acidentes domésticos acontecem. Eu mesmo já caí daquela escadinha de armar, né? Sabe aquela escadinha de armar? Vai mesmo, é que é um perigo. Provavelmente ele estava com uma escadinha de armar para consertar o chuveiro e acabou caindo e fraturando o punho, né? As fraturas de punho, elas muitas vezes não se resolvem positivamente. E a pessoa fica com uma limitação de flexionamento. Enfim, nesse caso, estando a pessoa, se o Alfredo trabalha registrado e ficou com problema no punho, com certeza ele teria direito de receber o auxílio acidente de qualquer natureza. O que é o auxílio acidente de qualquer natureza? Como o próprio nome diz, é qualquer tipo de acidente, em qualquer situação. Consertando o chuveiro, escorregando no banheiro, na prática de esporte, jogando futebol, andando de bicicleta, passeando no parque, caiu, enfim, qualquer tipo de acidente que provoque uma sequela que incapacite parcialmente o trabalhador. E eu falo aqui de sequelas, tipo um dedo que não flexiona direito, o punho, que é o caso do Alfredo, que ficou com uma limitação no punho, o cotovelo que quebrou, o joelho que dói. Todas as situações resultantes de um acidente comum, um acidente em qualquer situação, dão direito ao auxílio acidente, o auxílio acidente de qualquer natureza. É ponto pacífico isso. Só que a grande maioria, a quase totalidade dos brasileiros, desconhecem a existência desse direito. Não sabem que teriam direito ao auxílio acidente de qualquer natureza. Não sabem porque o governo não divulga.
e as causas pelas quais o governo não divulga, não cabe aqui ficar comentando. Mas, enfim, essas pessoas têm direito ao auxílio acidente de qualquer natureza. Quantas pessoas, são 200 milhões de brasileiros aqui que nós temos no Brasil, quantas pessoas não se acidentam diariamente Brasil afora? Caramba! Quantas dessas pessoas não se recuperaram totalmente e ficam com problema no joelho, no tornozelo, enfim, e poderiam receber o auxílio acidente, mas não recebem porque desconhecem a existência desse direito. Basta que a pessoa trabalhe registrado, sofreu um acidente dessa natureza, comprovando a existência desse acidente. Como é que se comprova? A ida ao hospital, ao tratamento médico, se foi um acidente automobilístico, com um boletim de ocorrência, estando com a carteira registrada, ficando com problema, tem direito ao auxílio acidente de qualquer natureza. E mais, o auxílio acidente de qualquer natureza não prescreve. Passe os anos que passarem. Se a pessoa ficou com uma incapacidade e comprova que aquela incapacidade decorreu de um acidente, mesmo que acontecido no passado, muitos anos atrás, terá direito ao auxílio acidente de qualquer natureza. Você que nos assiste, talvez não tenha sofrido um acidente, mas, quem sabe, conheça alguém, né, com certeza, que tenha sofrido um acidente e ficou com problema em função desse acidente. Informe ele. Falo para ele procurar um advogado. O advogado pode ajudar na procura de um direito que é de vocês, se vocês fazerem valer esse direito. Porque senão, vocês vão carregar pelo resto da vida uma sequela sem que haja uma correspondência em função do direito que você teria ali. Esse é importante. Me ocorreu aqui uma dúvida, doutor Márcio, eu vou perguntar para o senhor, porque eu também acho que vou esclarecer muita gente. Aconteceu com ele, caiu no chuveiro lá, arrumando o chuveiro, tal, caiu, se machucou. Ele tem que comunicar a empresa para a empresa fazer a CAT ou não? Não, a comunicação de acidente do trabalho é para aqueles que sofreram um acidente no trabalho. Ah, tá. Daí mas se estivesse dentro da empresa. Daí o nome, comunicação de acidentes do trabalho. O que eu estou falando aqui é de um direito muito mais amplo, que envolve milhares de pessoas que sofreram um acidente, como o próprio nome diz, de qualquer natureza. Né, e ficaram com problema. É para essas pessoas que eu estou me dirigindo agora. Pô, que legal. Esclarecedor pra caramba, nosso querido doutor Márcio Coelho. O Luiz Reinaldo é de São Paulo, capital. Quando estamos recebendo seguro-desemprego, estamos assegurados pelo INSS caso aconteça um acidente? Acidente, não. O que existe, isso aí é uma matéria que está sendo debatida na Justiça Federal. Quando a pessoa recebe o seguro-desemprego e sofre um acidente de qualquer natureza, não está sem trabalhar, né, está recebendo seguro-desemprego, vale a pena buscar um advogado. Eu digo vale a pena porque existem muitas decisões, embora não seja uniforme, mas existem muitas decisões favoráveis ao trabalhador que se acidenta nessa situação. E outra coisa que me ocorreu aqui, nós aposentados, se a gente sofrer qualquer acidente, fica por isso mesmo. A gente não tem direito a auxílio nenhum. Né? O INSS fala assim, já aposentou. O INSS fala, por que não morreu? Você já recebe a aposentadoria, se vira. É bem isso, gente. É uma coisa que a gente fala assim, mas meu Deus do céu, eu estou trabalhando, tem muito aposentado que está sustentando a família, principalmente depois da pandemia. Né? Nada. Muita gente ficou desempregada, o aposentado está ali, garantido, e está sustentando a família. Acontece um acidente, muita gente está trabalhando em outro lugar. A empresa para de pagar, fala, entra na caixa, como a gente costuma dizer. Não tem caixa. Não tem caixa, não tem nada. Não tem aquela história de receber o auxílio. Auxílio doença, não, nada. Nada, entendeu? Então isso também, caramba, hein? Está na hora de começar a olhar para os nossos aposentados, hein? Meu Deus. Arnaldo Faria de Sá, saudoso, já falaria diferente do que eu estou falando aqui, né, doutor? Já desceria o pau, né? Já está. Isso afeta a dignidade dos idosos, isso afeta a dignidade dos aposentados, né?
Uma hora que você sofre um acidente, você não vai ter que ir no médico, não ter que gastar Com dinheiro. certeza. Seria muito bem-vindo o auxílio-doença. Um auxílio, claro. Inclusive para o aposentado. Congresso Nacional está precisando de uma voz aí, igual a do mestre Arnaldo Faria de Sá, saudoso. Precisa de alguém levantar essa bandeira, que eu repito, 2034 vai ter mais idoso do que jovem nesse país. Está na hora de valorizar o idoso, está na hora de dar mais atenção para o idoso. Quando os idosos forem a maioria, eles é que vão escolher os deputados, os senadores. Tem isso também. Tem isso também. Então, tem que ser considerado. Bem falado, doutor Marcio. Doutor Marcio, você sabe que tem uma pergunta aqui do Jairo, que é de São Bernardo do Campo. Trabalho como coletor, faço a coleta de lixo ao mesmo tempo em que corro atrás do caminhão coletor. Outro dia, ao arremessar um saco de lixo para a caçamba do caminhão, senti uma dor aguda na coluna vertebral. Fui para o auxílio-doença e, na volta para o emprego, pedi a conta, pois não consigo mais trabalhar como coletor. Teria algum direito em razão do que aconteceu comigo? Com certeza. Qual é o nome dele? O Jairo. Jairo, é uma lesão bastante característica dos coletores. Os coletores são, antes de tudo, maratonistas. É verdade. São maratonistas que passam uma boa parte do dia correndo atrás do caminhão coletor e, além disso, carregando sacos de lixo situados na calçada e arremessando para dentro da caçamba do caminhão. Esse arremesso, às vezes, causa um problema, uma lesão na coluna, como é o caso do Jairo. É um acidente do trabalho. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. A pessoa é considerado isso um acidente de trabalho. E como tal, se você, ainda mais você que não conseguiu retornar à sua profissão em função dessa dor na coluna, você tem direito de receber o auxílio acidente de 50%. Outra lesão bastante característica dos coletores são os cortes nas pernas. Caramba. Sabe por quê? Há cacos de vidro que a pessoa não embrulha com o jornal e coloca dentro do saco plástico. Ao arremessar para a caçamba do caminhão, batendo na perna, causa cortes, às vezes, profundos. São duas as lesões características dos coletores. A lesão de coluna, pelo esforço, e também a lesão nas pernas, provocada por cortes por caco de vidro contidos dentro do saco de lixo. Toda vez que quebra alguma coisa em casa... Isso aí. Toda vez que eu faço isso. O que eu faço? Eu acondiciono numa caixa de papelão, alguma coisa ali que... O jornal, embrulho bastante, passo fita, escrevo lixo, vidro, perigo. Porque, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. O Dr. Márcio falou uma coisa muito importante. O cara que está fazendo a coleta, ele não vê, porque primeiro que o saco normalmente é preto. Na correria, o caminhão não vai ficar parado, ele vai... Entendeu? E o vidro, ele fura o saco. Às vezes ele não vê, é de noite, muitas vezes ele não vê. E o vidro está ali, ó. Ele arremessa, pum, bateu na perna, cortou. E muitas vezes pode ser lesão grave. Sim, sim. Aparece no escritório lixeiros, coletores com esse tipo de lesão. Então, aproveitar nossa audiência no Brasil inteiro, pela Rede TV, também pela Parabólica Digital, canal 127 da TV Ultrafarma, onde esse programa é repetido várias vezes. Gente, vamos facilitar. O custa pegar jornal, embrulhar, deixar o vidro lá, sem uma ponta poder a ponta, sem ter a ponta para fora, ou uma caixa de papelão, como eu procuro fazer. Então vamos fazer isso, porque a gente vai estar ajudando muita gente. Está aqui um exemplo claríssimo do Jairo. Sim. Obrigado, Jairo, por você passar, né, esse seu caso para nós e permitir que a gente possa dar esse exemplo. Exemplo que é dado pela Ultrafarma, doutor Márcio, eu tenho que dizer aqui, porque eu estou sempre na loja, vocês sabem que eu estou lá, e as pessoas lá, elas falam de economias impressionantes de medicamentos, vitaminas, suplementos minerais. Então, vamos assistir um pouquinho dessa minha participação lá com os nossos queridos amigos e amigas da Ultrafarma. Vamos acompanhar. Amigo da Ultrafarma está comigo aqui, fala seu nome? Marcelo. Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei, ô Marcelo, você vai ter que falar isso pro Brasil inteiro, não é possível. Como é que é a história, Marcelo? Conta pra mim aí. A minha sogra estava internada, pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS, pagou R$150, né?
Ela achou que era caro, não era tanto. Foi para casa, o remédio está acabando. Aí eu falei, ó, eu vou lá perto da outra farma, dá uma olhadinha no site, né, para ver. Aí lá no site estava 14. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei 5. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora? Ah, sim, se fosse fora era A nota atrás, né? a nota atrás, tá aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí para nós. De 489, eu tô pagando 218,13 centavos. Nossa, menos da metade. Você já está acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Eu comprava, tem mais perto de casa, várias outras farmácias. Mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema num monte de lugar, e você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da Saúde, sempre gostei. Quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigado. Dini Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui. E eu ajudo. Vai lá porque é bom e é barato. É por isso que eu sempre digo, doutor Márcio, aí já virou meio que um... Pessoal que me encontra às vezes na rua fala assim, para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? O senhor acredita nisso? Porque eu comecei falando isso, e olha que eu já estou na Ultrafarma há mais de 20 anos, né? Quando, aliás, entrei graças a esse programa. Porque o Sidney apresentava, muitas vezes ele não podia, claro, por uma série de razões, por uma série de afazeres. Mário, vai lá, apresenta para mim. Mas com quem que é? Com o doutor Márcio Coelho e com o Arnaldo Freire de Sá. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Sinceramente. Conhecer esse grande mestre do direito previdenciário e o saudoso Arnaldo Freire de Sá, que dispensa comentários. E veja o destino. Esse programa ficou um tempo fora do ar, agora, graças a Deus, voltou. É um clássico. E o Arnaldo foi trabalhar justamente na Câmara Municipal, onde eu faço lá o rádio, lá, a Web Rádio Câmara São Paulo. Você encontrou com ele lá? Muitas vezes. E ele, o programa, não sei o quê, aquele jeitão dele, né? Falei, não, vamos voltar, o seu Sidney quer voltar, vamos voltar. É uma boa Lamentavelmente, pessoa. ele se foi como vereador da cidade de São Paulo. Foi muito homenageado, aliás, homenagens merecidas, né? Tem uma pergunta da Maria de Fátima. Vamos lá. Trabalho como faxineira, registrada há muitos anos. Comecei a sentir uma dor nos punhos. Fui ao médico, que me disse que estou com tenossinovite. E que talvez esse problema seja consequência da minha profissão. Teria algum direito no INSS? As doenças características dos limpadores são duas. Quais elas? Uma é a lesão de esforço na coluna vertebral, na região lombar, porque os faxineiros carregam peso, aquele carrinho, sacos de lixo, enfim. Outra lesão característica dos limpadores, dos faxineiros, é o movimento repetitivo, a lesão do esforço repetitivo. Onde se faz presente no faxineiro, limpando as superfícies com álcool e fica fazendo aquele movimento, só que faz esse movimento o dia todo, por meses seguidos, né? Até que chega uma hora que aparece a tenossinovite. O que é a tenossinovite? A região tenar da mão é essa aqui, ó. É onde se localiza o movimento repetitivo de pegar as coisas, de passar também o pano. Ela tem um tenossinovite, mas poderia ser também uma tendinite no cotovelo, que aí tem o nome de epicondilite. Poderia ser também uma lesão no ombro, que aí teria o nome de bursite. Todas essas lesões, normalmente, estão ligadas ao movimento repetitivo, salvo aquelas causadas por um evento traumático. A pessoa cai, quebra, acaba ficando com uma lesão desse tipo. Essa lesão do movimento repetitivo é considerado pela lei de acidentes como um acidente no trabalho, para todos os defeitos. E assim sendo, você, como muitas outras faxineiras,
que tem esse problema, terá direito, sim, ao auxílio acidente de 50%, que a gente tanto fala aqui. Importante pedir a comunicação do acidente do trabalho, a CAT. Esse é o documento que assegura ao trabalhador todos os direitos decorrentes da lei de acidente do trabalho. Olha só quantos direitos que a gente tem, muitas vezes não sabe que tem. É verdade. O Amarildo de Souza é lá de Manaus, hein? Alô, Amazonas. Ele diz aqui, doutor Márcio, sou peixeiro, trabalho registrado e outro dia estava descamando um peixe quando uma escama atingiu meu olho. Interrompi o trabalho, lavei o olho, prossegui trabalhando. Contudo, o olho inflamou. E aí, ó, ele continua aqui na outra página, deixa eu virar aqui, ó. O médico me disse que estou com a visão prejudicada por causa disso. Tenho algum direito? Esse é o cliente que nos veio pela internet, até cliente do meu escritório. Ele era um peixeiro descamando o peixe, uma escama pegou a vista dele, não me lembro se é direita ou esquerda, e feriu. Essa lesão teve uma evolução negativa, porque a escama do peixe é infectante, né? É uma coisa infectante. Infecciona, né? E acabou causando uma uveíte no olho desse trabalhador. E ele tem testemunha de que no momento em que sofreu o acidente, ele parou de limpar o peixe, comentou para o colega de trabalho, pô, vou lavar a vista aqui porque uma escama me atingiu. Eu tenho uma testemunha disso. Perdeu parte da visão daquela vista, tem direito ao auxílio acidente de 50%. Ele, graças a esse programa, entrou em contato com o nosso escritório, mas poderia ter entrado com outro escritório qualquer, e aí, então, está resgatando os direitos dele decorrente do acidente de trabalho. Isso é um acidente de trabalho também. Tem um outro exemplo aqui, ó. Só que vem de Araçatuba, a Marli Silva. Trabalho como repositora de um grande supermercado. Faço a reposição de mercadorias nas prateleiras desse supermercado. De uns tempos para cá, não estou aguentando de dor nos ombros. O médico me disse que é por causa do meu trabalho. É isso mesmo? Tenho algum direito? É isso mesmo, e tem direito sim. É o seguinte, os repositores de supermercado, Carlos, o que eles fazem? Eles vão buscar o material a ser reposto no estoque. E aí vem puxando uma espécie de um carrinho, mas é uma paleteira, uma espécie de uma paleteira, e a partir daí vão colocando nas prateleiras os produtos que foram comprados, né? Muitas vezes a prateleira, o produto a ser recolocado, situa-se acima da cabeça da pessoa. Então a pessoa ergue o peso, né, e vai colocando os produtos que foram, vai repondo os produtos que foram consumidos pelo consumidor. Esse movimento é um movimento repetitivo. Essa lesão é uma lesão de esforço repetitivo. No caso dela, isso se chama bursite. Então, como repositora, está estabelecido o nexo, ou seja, ela faz esse movimento toda vez para poder exercer sua profissão. E aí pegou essa doença. Dá direito ao auxílio acidente de 50%. Procure um advogado especializado, que ele pode muito lhe ajudar nessa questão. Olha só, o Brasil inteiro participando, hein? Pode acompanhar pela canal 127, Parabólica Digital, TV Ultrafarma. Esse programa é repetido, né? Precisa de medicamento barato? Ultrafarma.com, né? Em qualquer lugar do Brasil, como por exemplo Jequié. Pergunta que vem de Jequié agora na Bahia, da Maria de Souza. Então dá para pedir medicamento e receber aí. Ultrafarma.com. Diz aqui ela, bom dia, minha mãe é MEI e até hoje trabalha como cabeleireira. Percebo que ela tem perda auditiva severa. Nesse caso, ela consegue algum tipo de aposentadoria especial? Olha, a perda auditiva, normalmente, ela pode ser parcialmente eliminada através do aparelho auditivo. O aparelho auditivo, até certo ponto, ele recupera a audição da pessoa. Agora, em se tratando de perda auditiva em grau severo, e sendo ela uma MEI, portanto está contribuindo para o INSS, ela pode sim ter direito à aposentadoria por invalidez. A perda auditiva ela é irreversível.
parcialmente eliminada através de aparelhos auditivos. Mas quando chega num certo nível, onde já se pode considerar como sendo surdo, aí sim dá direito à aposentadoria por invalidez. Doutor Barros, é uma informação muito importante aqui, através aqui da nossa Maria de Souza, lá de Jequié, o MEI contribui com a Previdência, hein? Se você é microempreendedor não individual, deixe de contribuir. Contribui com a Previdência, portanto, tem direitos também adquiridos, né? Inclusive, conta para a aposentadoria, né, doutor? Sim, conta. A contribuição do MEI. Conta. É como o saudoso deputado Arnaldo Fadissa falava, o INSS paga mal, mas paga. Paga. Isso é importante. Isso eu posso dizer, não atrasa não, hein? Não atrasa, ele paga. Paga mal, mas paga. Se é uma coisa que a gente tem que reconhecer, é isso. É verdade. Não atrasa o pagamento, não. Você tem um verdade. boleto vencendo naquele dia, opa, vai entrar o INSS. Entra, não falha. Entra, não tem erro. Ô, doutor Márcio, vamos para Belo Horizonte agora. Vamos lá. É o Eduardo Silva. Ele diz o seguinte aqui: trabalho registrado há 10 anos. Sinto muitas dores nas costas. Recebi o auxílio-doença por 2 vezes, mas as dores continuam. Acho que essas dores vieram por causa do meu trabalho. Existe algum benefício definitivo para me ajudar nessa situação? Sim, é o auxílio-acidente que nós acabamos de falar na pergunta anterior. Muitas pessoas supõem ou acreditam que o auxílio-acidente só é devido para aqueles que sofreram um acidente, ou seja, aqueles que caíram, aqueles que se machucaram. Não, o auxílio-acidente deriva também de condição agressiva à saúde do trabalhador, seja por uma lesão na coluna, seja por um movimento repetitivo, enfim, estando essa lesão relacionada ao tipo de trabalho que a pessoa executa, terá direito sim ao auxílio-acidente 50%. Quantas pessoas exercem esse direito? Mínimo, que a grande maioria desconhece a existência desse direito. E daí a importância social que esse programa tem. Olha o Mário de Alagoas, Mário da Silva. Como eu posso verificar se o meu patrão está recolhendo o Fundo de Garantia e o INSS? Legal voltar a esse assunto, né? Eu acho importante voltar a esse assunto. Muitas pessoas, hoje em dia, o patrão está recolhendo o INSS, o patrão está recolhendo, pagando o Fundo de Garantia. As pessoas acreditam que sim, mas não tem certeza disso, né? Muitos patrões deixam de recolher. Como é que você que está nos assistindo pode saber isso? Como é que pode verificar a efetividade das contribuições do INSS? Como pode verificar a efetividade das contribuições do Fundo de Garantia? Através de um aplicativo. Isso. Existe um aplicativo da Caixa Econômica para que você verifique se o empregador está, de fato, contribuindo para o Fundo de Garantia, assim como existe um aplicativo do INSS chamado Meu INSS, através do qual você pode verificar a efetividade das contribuições feitas pelo seu empregador do INSS. Por que eu falo isso? Porque no dia da aposentadoria, a pessoa pode ter dor de cabeça em relação a isso. O INSS fala, olha, esse período aqui não foi contribuído. Então, antes que isso aconteça, verifique no aplicativo se de fato o seu empregador está recolhendo ou não o Fundo de Garantia e o INSS. Normalmente, quando não está contribuindo para um, também não está contribuindo para outro. Daí a importância de você ter esse aplicativo no seu celular, para que você possa fiscalizar a efetividade desse direito que você tem, que é cumprido pelo seu empregador. Doutor Márcio, estamos chegando ao fim do programa. Agradecer demais, mais uma vez, a sua participação. Muito obrigado, viu? O senhor está sempre aí com a gente, prestando um serviço inestimável para a nossa população. Obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço a oportunidade, sempre lembrando da importância social que a Ultrafarma nos permite fazer através desse programa e bem informar milhões de brasileiros. Grande abraço, tenha um excelente domingo.